Iniciamos hoje a série Fruto no Espírito. Como desenvolver o fruto do Espírito em nós. Oh Pai, nós estamos aqui porque nós queremos cada vez mais ser parecidas com o Senhor. Nós queremos cada vez mais ter um coração igual ao Teu, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e ela acaba de ser renovada sobre a minha vida e sobre a vida de cada mulher que está entrando aqui nesta manhã, Senhor. Pai, nós consagramos a nossa semana, o nosso dia ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa casa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a sermos mulheres parecidas com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres parecidas com o Senhor. Nós consagramos tudo que temos e somos no Teu altar. Tudo é Teu, Senhor. Vai enviando os Teus anjos agora nestes lares, nestas casas, Senhor. Gerando transformação, gerando fruto novo, Senhor. Oh, Deus, arranca o que precisa ser arrancado e produz o que precisa ser produzido, Senhor, para um novo tempo, Pai. Em nome de Jesus, vai enviando os Teus anjos, Senhor, os Teus anjos de guerra. Vai tirando todo pensamento contrário, tudo que não provém do Senhor. Vai guardando essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Prepara essas mulheres para um novo tempo, Pai. Prepara essas mulheres para um novo tempo, Senhor, para um novo nível de consciência, Senhor. Tira tudo que vem atrapalhar, Pai, elas de entender a verdade, de entender o caminho, Senhor. Tira tudo que vem tampando os olhos, os ouvidos dessas mulheres, Pai, mas dê, Pai, direção, sabedoria, discernimento, Pai. E me usa, Senhor, me usa e me capacita, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja para Ti, Senhor. Porque somente o Senhor é digno, Senhor. Que eu diminua aqui para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, toda a honra é Tua. Eu Te amo, Jesus. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá? Gente, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei ontem que nós vamos começar hoje uma série. Eu nunca fiz aqui isso, mas a gente vai fazer uma série. Hoje, deixa eu pôr aqui. Espera só um minutinho, deixa eu só pôr aqui, eu termino de falar. Eu acho que vocês vão gostar, mas é algo inédito que eu nunca fiz aqui. O Espírito Santo colocou isso no meu coração no sábado. Aquelas coisas do nada, mas que não são do nada, sabe? Sábado, na manhã de sábado eu tava pedindo pro Senhor um direcionamento sobre a live de hoje, né? E o Senhor, o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar sobre o fruto do Espírito, mas para falar de uma forma mais profunda, que às vezes a gente sempre fala, mas a gente fala de uma forma superficial, citando quais são o fruto do Espírito, né? Então é amor, alegria, paz, e vocês sabem o quanto eu falo disso, que até o meu fundo de tela do celular é o fruto do Espírito, né? Que eu já enviei para várias aqui. Por quê? É o que diz se a gente vive uma vida no Espírito. É o que diz como está a nossa comunhão com o Senhor. É o fruto do Espírito. É muito importante, né? Não tem como eu ter sabedoria, não tem como eu ser uma mulher sábia, não tem como eu andar com o Senhor se de mim não sair o fruto do Espírito, né? E aí o Senhor me deu uma série de 9 semanas, onde cada semana nós vamos falar de um fruto do Espírito. Como desenvolver, como saber que eu estou desenvolvendo esse fruto do Espírito, né? É como ser uma mulher cheia desse fruto do Espírito. Eu nunca fiz assim, que eu sempre ministro a palavra que o Senhor traz para mim no dia, mas eu acho que vai ser algo muito profundo. Então, o primeiro dia, que é hoje eu vou tentar fazer uma introdução do fruto do Espírito e falar já do primeiro fruto do Espírito, que é o amor, que é a base de tudo, é a base de todos os outros frutos. Depois do segundo dia, que é quinta-feira, a gente vai falar da alegria, como desenvolver a alegria. O Senhor vem ministrando sobre nós a alegria. É a força da mulher, né? Depois o terceiro, a paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Então, eu creio que todas as mulheres aqui estão precisando desenvolver cada um desses frutos do Espírito. Quem que não precisa de mais amor, de mais alegria, de mais paz, de mais paciência, de mais bondade, de mais benignidade? Então, cada dia, cada live, nós vamos falar de um fruto do Espírito, como desenvolver, como saber que eu estou desenvolvendo. Então, hoje damos início à série Fruto do Espírito no Secreto. Tá? Eu acho que vai ser algo poderoso que o Senhor vai fazer dentro de nós. E eu creio. Quero saber o que vocês acharam disso. Vai, fala aí. O que vocês acharam? Eu tenho certeza que foi algo que nasceu no coração do Senhor, porque foi muito forte no sábado, na hora que o Senhor colocou isso no meu coração. Então hoje a gente começa a série Fruto do Espírito. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa série muito mais fortificada, muito maior, muito melhor no Senhor, com muito mais... permanência no Senhor, tá? Porque é isso que diz se a nossa vida está sendo guiada pelo Senhor ou não. E a gente precisa aprender a desenvolver o fruto do Espírito em nós, para sermos mulheres melhores, mães melhores, filhas melhores, né? A gente precisa aprender a desenvolver, porque às vezes a gente não sabe como desenvolver, como saber que eu estou desenvolvendo, porque não é algo que eu desenvolvo da noite para o dia. É algo que é cultivado. O fruto do Espírito, quando eu desenvolvo amor, alegria, é algo que é cultivado no decorrer do tempo. Você não muda da noite para o dia. É um processo. E às vezes eu não vejo o fruto logo de cara e eu desanimo. Mas você precisa entender que isso é um processo e a gente vai melhorando a cada dia. A única coisa que você precisa ter é a certeza de que você está no processo de desenvolver o fruto do Espírito. E não desistir. E não parar. É eterno. Né? A gente nunca vai estar tão cheio de amor que eu não preciso mais. Tão cheia de alegria que eu não preciso mais. Tão cheia de paciência que eu não preciso mais. Tão cheia de domínio próprio que eu não preciso mais. Não, é um processo. O que importa é você ter certeza de que você está neste processo. E vamos lá, porque hoje, conta comigo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 páginas para hoje. Isso aqui tudo o Senhor ministrou sábado no meu coração. Só terminei algumas coisas agora de manhã. Então vamos lá. Então, primeiro dia, primeira live hoje é amor. Quinta-feira nós vamos falar da alegria, tá? Então amor é a base de tudo. É a base de todos os outros frutos, tá? Só que antes do fruto vem a permanência. Eu só gero fruto se eu permaneço. E hoje nós vamos começar a entender como permanecer para gerar o fruto. Então, antes de começar a falar do fruto do amor, a gente tem 3 páginas aqui antes que a gente vai falar de como permanecer, como gerar os frutos. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução de tudo que vai ser nessas 9 semanas. E depois, no final, eu já vou falar do fruto, do principal fruto, que é o amor. Combinado? Então, antes disso, nós vamos começar a ler lá nessas 9 semanas, o nosso versículo base das 9 semanas é Gálatas 5, do 16 ao 26. E eu quero que vocês, nessas 9 semanas, meditem, se possível, todos os dias, nesses versículos. Gálatas 5, do 16 ao 26. Se possível, eu quero que vocês meditem durante todas essas semanas nesses versículos, tá? Alguém anota aí pra mim. Gálatas 5, do 16 ao 26. Maravilha? Esse daqui vai ser o nosso versículo guia das 9 semanas. Amém? Alguém escreve aí pra mim. Isso. Eu vou começar lendo, tá? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Existe uma guerra do teu espírito com a tua carne, e da tua carne com o teu espírito. E um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só que eu quero chamar a atenção para você que lá no 19 ele fala assim, porque as obras da carne, no plural, só guardem isso, as obras da carne. Paulo cita as obras da carne no plural. Guarda isso que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Lá no 22, mas o fruto do Espírito, o fruto no singular, é, e aí vem vários frutos, não é um só, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Quem é de Cristo, quem anda no Espírito, crucifica a carne. Crucifica a carne. Se vivemos no Espírito, guarda esse versículo, andemos também no Espírito. Não tem como eu falar que eu sou uma mulher que vive no Espírito, que anda com Deus e não andar no Espírito. O que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? É ter amor, ter alegria, ter bondade, ter mansidão, ter paciência, ter domínio próprio. Isso é andar no Espírito. Amém? Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu tenho que ter o quê? Uma palavra que eu amo, que é congruência. Eu preciso ser congruente. Se eu vivo, eu ando no Espírito. O problema é que hoje a gente vê muitas pessoas, a grande maioria, não tendo congruência. Fala, mas não vive. Eu preciso ser a mulher que falo, mas vivo. Amém? Amém? No 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então esse daqui é o nosso versículo guia. Fruto, o fruto, ele não vem do esforço. O fruto, ele é resultado da permanência. Outra palavra que vocês precisam guardar é a permanência. Não tem como eu gerar fruto sem permanência. O fruto não vem do esforço. O fruto vem da permanência. E da permanência aonde? Da permanência no secreto. Da permanência no Senhor. Da permanência na busca pela presença do Rei. Pela presença de Deus. Eu não gero fruto por mim mesma. A partir de hoje eu vou ser mais bondosa porque eu quero ser mais bondosa. Não, você tem que querer, mas você também tem que permanecer no secreto. Permanecer na busca do Senhor. Porque eu só consigo gerar os frutos estando permanente na videira. O fruto, ele vem da permanência da videira. É isso aí, o fruto não vem do esforço, ele vem da permanência. Isso nós vamos ler... Nosso segundo versículo guia dessas 9 lives, não é 9 semanas, é 9 lives. Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Alguém coloca aí pra mim. Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores, na mesa dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na tua palavra, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia! Então, quando eu sou plantada junto ao ribeiro da água, eu crio raízes, eu começo a dar o fruto na estação certa. As minhas folhas não caem e tudo que eu faço prospera. Amém? Aleluia! Esse é o segredo da permanência. Esse é o segredo da permanência. Sabe por que a mulher de hoje está tão cansada? Sabe por que a gente anda tão cansada? Sabe por que a gente anda tão desgastada, tão no limite? Porque a gente está desconectada da videira. Quando eu estou conectada à videira, eu sou reabastecida. Não para, o alimento não para de subir, não para de vir. E eu não me canso tão facilmente. Se a gente está tão cansada, é porque a gente está desconectado da videira. E aí, quando eu estou desconectada da videira, eu não tenho paciência, eu não tenho mansidão, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Amém? Eu não consigo ter. Porque se você desconecta da videira, você seca. Se conecta da videira, você floresce. Vocês estão captando? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Amém? Gente, é tão forte essa palavra. Eu tenho certeza que a gente não vai sair as mesmas mulheres dessas 9 lives. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer frutificar em nós cada um desses frutos do Espírito. E nós não vamos sair daqui iguais. Em nome de Jesus. Então, se desconecta da videira, seca. Se conecta na videira, floresce. E aí, se eu floresço, o que fala lá? Lá no Salmo 1. Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera quando eu estou conectada na videira. Então, as mulheres hoje, elas querem paz, mas alimentam o quê? Ansiedade. Querem domínio próprio, mas vivem exaustas. Querem alegria, mas estão inflamadas emocionalmente. Querem ser sábias, mas não param para ouvir o Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa não faz sentido com a outra. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ter congruência. Quer paz, mas alimenta a ansiedade. Fica o tempo todo em rede social, em celular, gerando ansiedade, preocupada. Lembra que a preocupação não vem de Deus? Quer domínio próprio, mas vive exausta, se cansando às vezes de coisa que não precisa. Já basta cada dia o teu próprio mal, já fala a palavra do Senhor. Quando você fica preocupada com o que está por vir, quando você fica preocupada com a vida dos outros, cuidando do que não é teu, você está procurando coisas que não são tuas. Basta cada dia o teu próprio mal, fala a palavra do Senhor. As mulheres estão tentando ter frutos espirituais sem ter raízes espirituais. Se eu não tenho raízes, eu não me conecto, eu não gero fruto. Não adianta eu tentar ter fruto espiritual se eu não tenho raiz espiritual. Então aqui quando eu leio Gálatas 5, a partir dos 16, eu vejo duas realidades. Eu vejo duas realidades. A primeira é as obras da carne, que ele cita aqui, que é inveja, idolatria. E, gente, eu não idolatro nada. Às vezes você idolatra uma pessoa. Às vezes você idolatra algo. A tua casa, o dinheiro, alguém. A idolatria, ela não é só de uma imagem, né? Inimizade, inveja, bebedice,
não ter controle sobre a comida. Tudo isso é obra da carne, impureza. E ele compara isso, ó, com prostituição, com homicídio. Ele coloca tudo num bolo só. Então, quando eu tenho inveja, quando eu tenho uma idolatria, quando eu tenho inimizade, ele está comparando aqui com homicídio. Ele está comparando aqui com uma prostituição, com uma lascívia. Olha que sério isso. Então, aqui eu vejo duas realidades. As obras da carne, que é fruto do esforço humano. E eu tenho aqui o fruto do Espírito, que é resultado da ação do Espírito. As obras da carne é fruto do esforço humano. E o fruto do Espírito é resultado da ação do Espírito. Porque eu não gero o fruto do Espírito por mim mesma. Lógico que eu preciso querer, né? Querer ser boa, querer ter amor, mas só isso não basta. Eu preciso andar no Espírito, eu preciso ter a ação do Espírito Santo dentro de mim. Então, para vocês entenderem de forma muito clara, eu quero que vocês anotem, escrevam isso. Obras são produzidas pela carne, fruto é produzido pelo Espírito. Obras são produzidas pela carne, fruto é produzido pelo Espírito. Escrevam isso para vocês não esquecerem, que vai fazer sentido em todas as 9 lives. Obras são produzidas pela carne, fruto é produzido pelo Espírito. Amém? Amém? Exemplo, Davi, antes de ser rei por fora, ele formou o caráter de Cristo nele por dentro. A maturidade dele nasceu no secreto e não no trono. Davi não foi rei para depois se tornar maduro, cheio do fruto do Espírito. Davi primeiro formou a maturidade dele no secreto. Deus forjou Davi no secreto. Antes de ser rei por fora, Deus formou o caráter dele por dentro. A maturidade de Davi nasceu no secreto e não no trono. E dói, gente. Formar o caráter de Cristo, produzir, ser uma mulher cheia do fruto do Espírito, dói. Deus muitas vezes vai nos moer. Vocês imaginam o tempo que Davi levou para ser forjado o caráter dele? Quanto tempo Davi recebeu a unção que ele ia ser rei? Demorou anos para Davi ser rei. Davi continuou lá cuidando de ovelhas. Por quê? O Senhor estava produzindo o fruto do Espírito em Davi. Estava produzindo a maturidade espiritual em Davi. Por isso que não é do dia para a noite que a promessa se cumpre. Existe um processo do Senhor forjar o caráter em mim. Existe um processo do fruto do Espírito ser forjado em mim. Eu não me torno uma mulher alegre, com domínio próprio, com paciência da noite para o dia. É um processo. Então, o fruto do Espírito, ele não é um presente. Senhor, me dê mais paciência. Senhor, me dê mais mansidão. Senhor, me dá mais paz. Não. Isso não é dado, não é um presente, é um processo. É um fruto que é gerado pela permanência. Não adianta você ficar pedindo para Deus mais paz, mais alegria, se você não permanece na videira. Porque na permanência na videira que isso é gerado em mim. Fruto é gerado, fruto é processo. Você não tem do dia para a noite. Quanto mais você permanece na videira, mais você vai ter. A chave do fruto, escreve isso também para vocês não esquecerem. Vocês estão muito quietas hoje. Estão muito quietas. A chave do fruto é permanecer. A chave do fruto é permanecer. Amém? A chave do fruto é permanecer. E agora nós vamos ler João
15, do versículo 4 ao 5. João 15, do 4 ao 5. Tem bastante versículos aqui pra gente ler, tá? A chave do fruto é permanecer. João 15, do 4 ao 5. Fala o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Só que para ele permanecer em nós, o que a gente precisa? Permanecer nele. O que vem primeiro? Permanecerei em vocês? Não, primeiro vem, permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Primeira coisa é a gente permanecer nele. Não tem como eu gerar fruto. Não tem como ele permanecer em mim se eu não permanecer nele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sabe, gente, ele não força nada. O nosso Deus, eu costumo dizer que ele é um gentleman. Bate a porta que eu abrirei e entrarei. Permaneçam em mim que eu permaneço em vocês. Vocês percebem, conseguem entender que Deus, ele não invade. Você tem livre-arbítrio. Deus, ele é um gentleman. Se você permanecer, ele permanece. Se você bater na porta, ele abre. Mas tem que ter o teu passo. Tem que ter o teu passo. Tem que ter o teu desejo. Tem que ter a tua busca diária. Tem que ter o teu secreto diário. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não dá o fruto porque você é boa. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então quer dizer, não há fruto sem permanência. Não tem como. Tem mulher que visita Deus, mas não permanece em Deus. Isso é tão sério. Tem mulher que visita Deus, visita até todo dia, mas não permanece. Só pede, só reclama, só fala. Tem mulher que visita Deus, mas não permanece em Deus. Permanência envolve 5 coisas. 5 coisas. É importante vocês anotarem isso. Permanência envolve 5 coisas. Primeiro, constância. Eu não permaneço se eu não tiver constância. Segunda, profundidade. Não pode ser superficial. Não pode só pedir. Terceiro, obediência. Eu não permaneço se eu não obedecer. Quarto, renúncia. Eu tenho que renunciar à minha carne, renunciar às minhas vontades. Quinto, intimidade. Não é relacionamento, é intimidade. Então, permanência envolve 5 coisas. Eu vou repetir para vocês anotarem. Constância, profundidade, obediência, renúncia, intimidade. Para eu permanecer, eu preciso desenvolver essas 5 coisas. Amém? Então, o que uma mulher precisa para gerar frutos? Gente, hoje é bem aula mesmo, tá? Eu vou citar várias coisas aqui. O que uma mulher precisa para gerar fruto? Primeira coisa que uma mulher precisa para gerar fruto é uma vida no secreto. É uma vida de altar. O fruto, ele nasce no secreto. Não é no público. Não é lá onde todo mundo tá vendo, dentro da igreja, que tudo é lindo, não. O fruto, ele nasce no secreto. É no altar. É na tua intimidade com o Pai. Amém? O fruto, ele nasce no secreto. Então, vamos lá. O que uma mulher precisa para gerar fruto? Primeira coisa, uma vida no secreto. Uma vida no altar. O fruto, ele nasce no secreto. Salmo 1:2, que a gente acabou de ler, fala o quê? Fala o quê? Mulher plantada
Salmo 1:3. Pois será como uma mulher plantada junto a ribeiros de água. Mulher plantada junto ao rio, que dá o seu fruto na estação própria. Quem se alimenta de Deus frutifica. Quem se alimenta de Deus frutifica. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração frutifica do que ele está plantado. Exemplo que nós falamos esses dias. Ana. Sua transformação e promessa nasceram no altar, no secreto, não na ansiedade. Ana foi pro trono. Ana estava ali, amarga, amargurada, chorando, desesperada. Mas ela foi pro altar, ela foi pro secreto. Ela não foi para as pessoas, ela não foi pro profeta, ela foi pro secreto. Ela não deixou a ansiedade dominar ela a ponto dela não ir pro secreto. A transformação e a promessa de Ana nasceram no secreto, no altar. Segunda coisa que uma mulher precisa para gerar fruto: uma mente governada pelo Espírito. Lembra que toda batalha espiritual, ela começa onde? Toda batalha espiritual começa onde? Na mente. Eu preciso ter uma mente governada pelo Espírito. Romanos 8:6 fala: a mentalidade da carne é morte, a do Espírito é vida e paz. Então, se eu tiver uma mentalidade baseada na minha carne, leva para a morte. A do Espírito é vida e paz. Pensamento, gente, é semente. O que você pensa, você produz. Se você fica o dia inteiro alimentando pensamentos de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de medo, de angústia, de comparação, é o que você está plantando. Guarda isso. Pensamento é semente. Pensamento é semente. Eu só estou pensando. Isso é semente. Pensamento é semente. O que você pensa, você produz. Pensamento é semente. O que você pensa, você produz. Guardaram isso? Guardaram isso? Então, terceira atitude que uma mulher precisa ter para gerar fruto: obediência que gera maturidade. Obediência que gera maturidade. Esse é o terceiro. Amém? Obediência que gera maturidade. Esse é o terceiro. Fala o seguinte, lá em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quem obedece, amadurece. Exemplo maior disso é Abraão, quando Deus pede Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Deus queria saber se Abraão tinha um coração obediente. E ali fica claro para nós que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência gera maturidade. Quarta atitude da mulher que ela precisa fazer para gerar fruto: poda. Aceitar ser tratada por Deus. Tem mulheres que não aceitam ser tratadas por Deus. Eu preciso aceitar a poda. A poda dói. Só que ela é necessária. Ela é necessária para gerar o fruto. Sem poda não tem fruto. Sem poda não tem fruto. João 15:2. Gente, não dá para eu ficar voltando, tá? Então, vocês ficam ligadas aí, vão anotando. E depois vai ficar salvo todas as lives, a série toda vai ficar salva, tá? E vocês vão ouvindo novamente. Porque é muito conteúdo, se eu ficar voltando eu não consigo. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta.
E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ao mesmo tempo que eu leio esse versículo com uma alegria, meu coração dói, porque a poda dói. A poda dói. Todo ramo que está nele, mas que não gera fruto, ele corta. Ele não poda, ele corta fora. Então não adianta eu falar que eu tenho uma vida com Deus se eu não produzo fruto. Se de mim não sai amor, não sai alegria, não sai mansidão, não sai bondade, não sai domínio próprio. Se eu vivo estressada e irritada com todo mundo, se eu vivo com inveja, se eu vivo me comparando, se eu vivo falando coisas que não vêm do Senhor, se eu vivo inquieta, se eu vivo falando dos outros, ele vai lá e faz o que? Corta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, eu corto. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Só que a poda dói. Porque a poda, ela forja o nosso caráter. Então eu preciso, e muitas vezes o Senhor está te podando, para que você dê mais fruto, e você está reclamando, e você não está aceitando ser tratada pelo Senhor. A gente precisa aceitar o tratamento de Deus, sem reclamar, sem murmurar. Isso são processos, são confrontos, são correções, são ajustes internos que dói, mas eles são necessários para que eu produza mais fruto. A poda dói, mas prepara para multiplicar. A poda dói, mas ela prepara para multiplicar. Para eu multiplicar, eu preciso da poda. Aceita a poda do Senhor, mulher sábia. Aceita a poda do Senhor, mulher sábia. A poda dói, mas ela é necessária para a multiplicação. Porque Deus corta o excesso para revelar a essência. Tem horas que a gente está com muito excesso. Tem horas que a gente está com muita coisa que não é importante. Deus vem e poda para revelar a tua essência. A gente tem como exemplo José. Quantas podas profundas José sofreu até frutificar no Egito? Ele passou por inúmeras podas. Ele foi preso. Ele foi vendido como escravo. Quantas podas José passou até chegar para frutificar no Egito? As podas, elas são necessárias para eu gerar multiplicação, para eu frutificar. E a quinta e última atitude aqui que uma mulher precisa para gerar fruto é constância diária. Que está lá em Gálatas 5:25 que nós já lemos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, todos os dias, dias após dia. Se vivemos no Espírito, gente, guarda esse versículo. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Então, constância diária é andar todo dia pelo Espírito. É melhor constância imperfeita do que intensidade passageira. Guarda isso também. É melhor constância imperfeita do que intensidade passageira. Fruto não precisa de pressa, precisa de consistência, precisa de constância. Por exemplo, Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes por dia, por décadas. E quando ele foi proibido, ele continuou orando. E aí foi quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel tinha constância. A constância gerou em Daniel intimidade com o Pai. O que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Eles não tocaram em Daniel. Por causa da obediência e da constância de Daniel. Era por décadas que ele fazia 3 orações por dia. Era por décadas. Amém? Essas são os 5 atitudes, então, que eu preciso ter para gerar fruto. Uma vida de altar no secreto,
uma mente governada pelo Espírito, obediência que gera maturidade, aceitar as podas e constância diária. Por que o fruto do Espírito transforma a mulher? Porque a mulher da carne, a mulher que é guiada pela carne, é reativa. Tudo reage. Reage a tudo. Falaram algo lá, nem é para ela estar reagindo. A mulher do Espírito é madura. Ela não responde a tudo. A mulher da carne é reativa. A mulher do Espírito é madura. A mulher da carne vive cansada. A mulher do Espírito vive equilibrada. A mulher da carne vive com medo. A mulher do Espírito vive com autoridade. Porque ela sabe que o medo não vem de Deus, que Deus deu para ela poder, amor e equilíbrio. E agora nós vamos para uma das partes aqui mais importantes que vai guiar nesses nove lives. Na Bíblia, Paulo usa fruto no singular, de propósito. Não é à toa. Em Gálatas 5:22 ele não fala assim, mas os frutos do Espírito são, por mais que são vários, ele fala, o fruto do Espírito é, lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Por quê? Porque isso, gente, é tão importante, tá? Guarda isso que eu vou falar pra vocês. É um ensinamento precioso que o Espírito Santo ministrou em mim. Porque o Espírito Santo não produz vários frutos diferentes. Ele produz um único fruto. Um único fruto. Com vários gomos, com várias expressões, tá? Como essa poncã aqui. É um único fruto, com várias expressões. É um único fruto. Opa, peraí que eu fiz sujeira aqui. É um único fruto, com várias expressões. Isso vocês precisam guardar, porque isso é importante, tá? É um único fruto com várias expressões, certo? E hoje nós vamos falar do primeiro deles, que é o amor. Hoje nós vamos falar da primeira expressão, da primeira característica de um fruto só, que é o amor, tá? O fruto é porque ele é um só, porque ele representa o caráter de Cristo. O Espírito Santo, ele não produz características soltas, desconectadas. Lembra que o Senhor, que Jesus, ele é, em primeiro lugar, união. O Espírito Santo, ele não está produzindo características desconectadas. O amor é Cristo, a paz é Cristo, a alegria é Cristo, a mansidão é Cristo, o domínio próprio é Cristo. Então, Paulo usa o singular porque é um caráter, uma identidade, um fruto que é igual a Cristo formado em nós. Uou! Gente, isso é tão precioso. Obrigada, Espírito Santo, por esse entendimento. Tu és único, tu és unidade. Oh, Senhor, gera em nós o fruto do Espírito. Gera em nós, Pai, essa unidade. Gera em nós, Pai, essas características. Nós queremos o teu caráter, a tua identidade de filha. É um caráter, uma identidade, um fruto, que é Cristo formado em nós. É ter o caráter dele, é ter a identidade dele. Oh, gente, vocês conseguem entender a preciosidade disso? Eu estava ansiosa para trazer essa palavra para vocês. Ontem eu fui até na feira comprar a ponca.
Eu estava ansiosa para trazer essa palavra. É um caráter, é uma identidade, é um fruto que é Cristo formado em nós. É um. Aleluia. Quem gera desunião é o diabo. O Senhor é unidade. O Senhor é comunhão. O nosso Deus é o Deus da comunhão, é o Deus da unidade. Ele não é o Deus da divisão. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus é o Deus da multiplicação. Ele não divide, ele multiplica. É impossível ter alegria verdadeira sem ter paz. É impossível ser bondosa sem ter amor. É impossível ter mansidão sem ter domínio próprio. É impossível ser fiel sem ter benignidade. É impossível. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Não dá para escolher um. O Espírito Santo, quando ele produz tudo junto. É tudo junto. Então, lá em Gálatas 5,19, Paulo fala: as obras da carne. Obras é no plural. Fruto é no singular. Por quê? As obras da carne vêm da desordem humana. Sempre gera divisão, confusão. Amém, lindona. As obras da carne sempre gera divisão e confusão. É inveja. É prostituição que gera divisão no casamento. É heresia, é bebedeira, é tudo que gera divisão. Desordem. Bagunça. O fruto do Espírito vem do Espírito. E ele sempre gera unidade, coerência, harmonia, comunhão. A carne divide, o Espírito unifica. Guarda isso. A carne divide, o Espírito unifica. Amém? Olha que precioso isso. A carne divide, o Espírito unifica. Amém? A carne divide, o Espírito unifica. O Espírito não está tentando gerar 9 características isoladas em você. Ele está formando um único fruto. O caráter de Cristo dentro de você. É o único fruto. Tudo isso é o caráter de Cristo em nós. Quando a gente fala em amor, alegria, paz, quando a gente fala em paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o caráter de Cristo em nós. Então o Espírito Santo não está tentando gerar 9 características diferentes, isoladas em você. Ele está formando o único, que é o caráter de Cristo dentro de você. As 9 virtudes são gomos do mesmo fruto. E eu quero que você declare aí: eu tenho o caráter de Cristo. Declara: eu tenho o caráter de Cristo. Olha, estamos com quase 300 mulheres. Aperta mais foguinho, coraçãozinho aí. Já envia essa live, gente. Essa série, eu queria que você convidasse outras mulheres para começar a participar dessa série. Envia para elas assistirem essa de hoje. E depois já avisa que a parte de quinta-feira tem de novo, que a gente vai falar da alegria quinta-feira. Deus tem ministrado tanto em nós sobre alegria, né? Deus tem ministrado tanto em nós sobre alegria. Ontem a palavra também na igreja foi sobre alegria. Traz outras mulheres para participar dessa série. Quantas pessoas estão precisando ter o caráter de Cristo? Traga outras mulheres para participar dessa série. Pega aí, já envia o aviãozinho no direct de outras mulheres para elas saberem dessa série de 9 lives, para a gente ter o caráter de Cristo. O fundamento dessa série é desenvolver em nós o caráter de Cristo. Amém? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho o caráter de Cristo. Eu tenho o caráter de Cristo. Aleluia. Aleluia. E agora sim,
Vamos correr, que eu ainda tenho aqui 2 páginas para a gente falar do fruto, do primeiro fruto do Espírito. Nós vamos falar agora do amor. Amor. Nós vamos falar agora do amor. Amém? Primeiro fruto do Espírito. Por quê? O amor é o primeiro e o mais importante. Todos os outros frutos é baseado no amor. E eu vou te provar isso. A mulher sábia, ela ama como Cristo ama. A mulher sábia, ela ama como Cristo ama. O amor, vamos lá, vamos abrir alguns versículos aqui pra gente falar do amor. Primeiro deles, João 13, do 34 e 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que a única forma de saber se somos discípulos dele? Se a gente ama. É o único jeito. Se eu não amo as pessoas, se eu não amo a mim mesma, se eu não amo as pessoas, eu não sou discípula. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha isso, gente, que precioso. Eu tenho que amar. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Fala o seguinte. Peraí, 13, 13 não. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Desculpa, falei errado. Fala assim. O amor, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Duro, né? Difícil, né? Mas é a definição de amor. Essa é a definição do amor dele. Essa é a forma que ele ama. Essa é a forma que Deus nos ama. Lá em 1 Coríntios 13, 13, fala: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. O amor é maior que a fé e a esperança. O amor é maior que a fé e a esperança. Tá aqui, ó. O maior destes é o amor. Eu tenho que permanecer com a fé, com a esperança e com o amor. Mas o maior é o amor. O amor governa todos os outros frutos. É só conectado no Espírito mesmo. É só por ele. Quanto mais próximo eu tô dele, mais parecida com ele eu vou ser. E Deus nunca pediria para nós algo que a gente não fosse capaz de fazer. Guarda isso também. Deus nunca pediria para nós algo se nós não fôssemos capazes de fazer. Só que muitas vezes, e é isso que o Espírito Santo vem trabalhando em mim, a gente precisa abrir mão do nosso ego, das nossas vontades, do querer ter razão sempre, do querer estar certa sempre. O ego grita. O problema nosso, muitas vezes, é o nosso ego. Quer ter razão, quer estar certa, não quer dar o braço a torcer. Isso é o maior problema. Romanos 5,5 fala o seguinte: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não vem, o amor não vem da alma, vem do Espírito. O problema é que quando a gente fala de amor, a gente fala do amor da alma, o amor que a gente quer sentir. Aqui a gente está falando de um amor mais profundo. A gente está falando de um amor mais profundo.
O amor é o primeiro gomo do fruto do Espírito. O amor é o primeiro gomo do fruto do Espírito. Porque sem amor, nenhum outro fruto se sustenta. Sem amor eu não tenho alegria, sem amor eu não tenho paz, sem amor eu não tenho domínio próprio, sem amor eu não tenho mansidão. O amor não é emoção. O problema é que a gente confunde o amor com a emoção, de sentir amor. O amor, ele é decisão. Eu decido amar como Jesus ama. É isso que a gente precisa mudar. O amor não é emoção. O amor é decisão. Que governa todas as outras decisões. Você decide amar. O verdadeiro amor, ele não nasce do coração humano. Ele nasce do Espírito. Isso Deus tem trabalhado tão fortemente em mim. É difícil, gente. É só permanecendo. É só buscando ter um caráter igual ao dele. É só largando o orgulho de lado. O amor, o verdadeiro amor, ele nasce no Espírito. O amor que Paulo fala não é o amor romântico. Não é o amor emocional. Não é o amor condicional. O que é o amor condicional? Que depende da condição. Depende de se o outro é bom, se o outro faz, se o outro me agradou. Não. O amor que Paulo está falando aqui é o amor ágape. É o amor de Deus fluindo através de nós, através de você, através de mim. É o amor ágape. É diferente. Amor ágape é o amor que serve, o amor que permanece, o amor que não depende de comportamento, o amor que vence a rejeição, o amor que vê o outro com os olhos de Deus. É o tipo de amor que transforma ambientes e cura pessoas. É o tipo de amor que transforma ambientes e cura pessoas. É amor ágape. Nós não estamos falando aqui de apenas um sentimento. Nós estamos falando de uma decisão. Um exemplo bíblico é a mulher samaritana. Está lá em João 4. A mulher samaritana, Jesus amou ela com verdade, com paixão, com revelação, com paciência, com propósito. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem tempo, está acabando aqui. Essa mulher, ela era rejeitada e ela se tornou uma evangelista por causa do amor. Porque o amor transforma o ambiente, cura as pessoas. O amor de Cristo por ela tirou ela da rejeição e tornou ela uma evangelista. Uma mulher que recebe o amor de Deus se transforma e depois transforma a tua casa e todos ao teu redor. E através hoje do amor de Cristo por você, você vai se transformar e você vai transformar a tua casa, mulher sábia. Aleluia! Quando você se permite ser amada, você se torna capaz de amar. Primeira coisa, você precisa permitir ser amada e cuidada por Deus. E aí nós vamos entender aqui como desenvolver o amor na prática. Primeiro, recebendo o amor de Deus. Eu só dou o que eu tenho. Você só dá o que você recebe. Então, primeira coisa, você precisa se permitir receber o amor de Deus. Como que eu desenvolvo o amor na prática? Primeiro, falei para vocês que eu ia trazer as coisas na prática para vocês. E essas 9 lives vai ser assim. Eu vou trazer para vocês na prática como desenvolver o fruto. E a gente vai ter que se esforçar durante a nossa semana para permanecer na videira e desenvolver o fruto. Amém? Então, como desenvolver o amor na prática? Recebendo o amor de Deus, primeira coisa. Você só dá o que você recebe. Você só dá o que você tem. Mulheres endurecidas são mulheres feridas, que não estão curadas. Ah, porque eu sou assim mesmo, a vida me tornou dura, porque eu sou dura mesmo. Pode parar de falar isso. E pode pedir para o Senhor te curar disso. Mulheres endurecidas são mulheres feridas, elas não estão curadas. Se você está endurecida, você precisa de cura. Você precisa do amor. Você precisa parar para ser amada. Aceitar o cuidado de Deus. Curar a tua identidade, sabendo que você é filha.
Permitir ser vulnerável diante do Pai. Diante do teu Pai, você pode ser vulnerável, você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não depende de você ser boa, de você. Ele não te dá amor porque você é boa. Ele te dá amor porque Ele é bom. Porque Ele é amor. Ele não tem amor. Quando a gente entende isso, muda a nossa percepção. Deus não tem amor. Ele é o amor. Vocês conseguem entender a diferença? Nós temos amor. Agora, Ele é o amor. Ele fez o amor. Ele é o amor. Então, ele não é bom para nós porque nós somos boas. É porque Ele é bom. É porque Ele é amor. Ele não depende de nós. Vocês conseguem entender isso? Então, eu preciso aceitar ser curada, ser tratada, ser cuidada por Deus. Eu preciso permitir ser amada pelo Pai. Isso não está baseado no teu merecimento. Ele é o próprio amor. Amém? Segunda coisa, amando nas pequenas atitudes. Sabe, não espera amar no grande. Começa com o pequeno. O problema é que muitas vezes a gente quer mudar da noite pro dia. E, gente, isso tudo que a gente está falando, e tudo isso que a gente vai falar durante essas 9 lives, é um processo. É um processo. A gente precisa só ter a certeza de que eu estou no processo. De que dia após dia eu estou me aperfeiçoando. Eu estou melhorando. Então eu preciso aprender a falar com gentileza. Ouvir sem interromper as pessoas. Servir sem esperar retorno. Orar pelos que te ferem. Então você precisa começar a iniciar pelas essas pequenas coisas. Falar com gentileza, com calma. Ouvir sem ficar interrompendo. Você quer falar mais de você do que ouvir o outro? Servir sem esperar retorno. Orar pelos que te ferem. Começa no secreto, orando. Aline, mas é difícil amar, demonstrar amor por aquele que fala mal de mim, por aquele que me trata mal, por aquele que é narcisista, que é pesado. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei. Também convivo com pessoas assim. Só que começa orando por essas pessoas no secreto. No secreto. O amor maduro, o amor amadurece quando você começa a obedecer antes de sentir. Não espera sentir. Começa obedecendo. Não espera sentir. Faça pela obediência. Nós sabemos, né, amiga? Como é difícil. Mas faça pela obediência. É pela obediência. É não porque a pessoa merece, mas porque eu quero agradar o meu Deus. E muitas vezes a gente não vai começar fazendo grandes coisas, mas é só tendo um pouquinho de paciência e orando por essas pessoas no secreto. E aí Deus vai nos mudando, e a situação, às vezes Deus tem poder para mudar todas as situações. Todas. Até aquelas que para nós é impossível. Ele tem o poder. Terceira coisa, praticando o perdão. Perdão não libera o outro, ele libera você. Quem não perdoa fica presa emocionalmente. Quem não perdoa fica presa emocionalmente. Vamos recapitular. Então, como desenvolver o amor na prática? Primeiro, recebendo o amor de Deus. Segundo, amando nas pequenas atitudes. Terceiro, praticando o perdão. Perdão não libera o outro, ele libera você. Quarto, amando com verdade. Amando com verdade, não com permissividade. Amor não é passar pano. Amar é falar com verdade e graça. Falar com carinho, com sabedoria, com discernimento. Você não precisa passar pano para tudo. Saber dizer não também é amar.
ter regras com o filho, dizer não para um filho, dizer não para coisas que são erradas. Isso é amor, isso é cuidado. Não fale só assim para os teus filhos, não. Isso não é amor. E quinto, amando quem é difícil de amar. É aí que o Espírito Santo trabalha. Mais profundamente. Quem te estica, te amadurece. É duro, eu sei. E eu vivo isso na pele também, gente. Todo mundo tem os que são difíceis de amar. Quem te estica, te amadurece. E é aí que o Espírito Santo mais trabalha. Amém? Amém? Forte, né? Forte. Tem mais uma coisinha aqui, nós já vamos encerrar, que hoje rendeu, né? Mas é porque hoje teve a introdução mais o primeiro fruto. A próxima vai ser só o segundo fruto, que é a alegria, tá? Aqui de quinta-feira. Quem te estica, te amadurece. Agora, pra gente encerrar, o que te impede de desenvolver o amor? Primeira coisa que te impede de desenvolver o amor: feridas não tratadas. Rejeição, abandono, falta de amor paterno, relacionamentos tóxicos, falta de perdão. Isso te impede de desenvolver o amor. Feridas não tratadas. Permita o Senhor tratar essas feridas. Talvez você está carregando feridas de anos. Você está não se perdoando. Você não soube lidar com a rejeição, com o abandono, com a falta de amor do teu pai. E isso está transportando para a tua vida com Deus. Relacionamentos tóxicos, falta de perdão. Libera isso em você. Mulher ferida constrói muros e não ponte. Não seja endurecida. Não permita que a vida te endureça. Segunda coisa que te impede de desenvolver o amor: endurecimento emocional. Pessoas que ficam dizendo: eu sou assim mesma. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, eu sou durona mesmo. Isso é autoproteção, não é espírito. Isso é autoproteção, não é espírito. A mulher guiada pelo espírito, ela está sempre disposta a ser tratada, a ser podada. A mulher guiada pelo espírito está sempre disposta a ser podada e ser tratada. Terceira coisa que te impede de desenvolver o amor: orgulho. Orgulho impede você de pedir perdão, de pedir ajuda, de recomeçar. O orgulho te impede de amar. Quarta coisa que te impede de desenvolver o amor: amor condicionado. Eu amo se você fizer. Eu amo se você mudar. Isso não é amor ágape. Isso é amor carnal. Isso não é o amor que vem de Deus. Amém? Quinta coisa que te impede de viver o amor: falta de permanência no espírito. Sem o espírito, o amor vira um esforço. Não é fruto. Isso fecha tudo. Sem o espírito, o amor vira esforço e não é um fruto. Bom dia, meu amor, te amo. Sem o espírito, o amor vira um esforço e não é fruto. A carne, ela ama quem merece. O espírito ama quem precisa. Ai, isso dói. Eu vou repetir. A carne ama quem merece. O espírito ama quem precisa. A carne ama quem merece. O espírito ama quem precisa. Como saber que eu estou desenvolvendo o amor? Amém, Elaine. Ora sim, ora por mim, pela minha casa. Estar aqui é me colocar em brecha, é colocar minha casa em brecha, mas eu coloco. Porque eu sei que Deus tem muito para fazer em nós. Deus está levantando uma geração de mulheres posicionadas, de mulheres permanentes em Deus, de mulheres constantes em nome de Jesus. E nós vamos sair daqui mulheres fortes. Como saber que estou desenvolvendo o amor? Ninguém escreveu essa que eu falei, hein? A carne ama... Aí, Mônica, a Josi, isso aí. Josi maravilhosa. A carne ama quem merece, o espírito ama quem precisa. Forte.
Como saber que estou desenvolvendo o amor? E agora a gente encerra. É a última coisa. Acabou. E, gente, todos os frutos nós vamos fazer isso, tá? Como desenvolver, o que impede de desenvolver, como saber que estou desenvolvendo, tá? Vai ser uma aula mesmo. Primeira coisa, como saber que eu estou desenvolvendo o amor? Suas reações mudam. Você responde diferente, você se controla. Segunda coisa, passa a ver as pessoas com paixão, com compaixão. Em vez de julgar, você cuida, você ora. Em vez de atacar, você ora. 3, perdoa com mais rapidez. Não guarda por meses, não cria mágoas. 4, você serve com alegria, sem esperar retorno. Se fizer, amém. Se não fizer, também amém. Se elogiar, amém. Se não elogiar, amém, porque eu estou fazendo para o Senhor. Tudo que eu faço é para Deus e não para as pessoas. Quinta coisa, sente paz depois de amar. Porque quando a gente ama, a gente tem paz. Sabe, tem uma frase que eu sempre gosto de pensar, que é: na dúvida do que fazer, ame. Escreve aí. Na dúvida do que fazer, ame. Você não vai errar. O amor nunca erra. O amor nunca vai ser demais. Na dúvida do que fazer, ame. Que aí você não vai errar. Tá com dúvida de como ter uma atitude com o próximo? Ama. Na dúvida do que fazer, ame. Escreve aí. Na dúvida do que fazer, ame. Você não vai errar. Amém? O amor produz descanso. O amor acalma a alma. O amor te faz mais parecida com Jesus. Amém? E assim eu vou desenvolvendo o caráter de Cristo. E assim eu vou desenvolvendo o fruto do Espírito. É o fruto. É um fruto. Uma unidade. Uma comunhão. Um caráter. E nós vamos juntas, nesses dias, buscar o caráter de Cristo. Eu quero ser cada dia mais parecida com Ele. Oh, Pai, forma em nós o Teu caráter. Forma em nós o fruto do amor. Senhor, derrama sobre nós o Seu amor ágape. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu amor. Senhor, nos ensina a permanecer. Nos ensina, Pai, a permanecer. Pai, quebra, Pai, os nossos muros. Quebra a falta de perdão. Amolece os nossos corações. Nos ensina a amar como Jesus nos amou. Nos ensina, Senhor, a ter esse amor ágape dentro de nós. Nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Nos ensina a servir como o Senhor serve. Tira, Pai, toda a falta de perdão, todo o coração endurecido. Tira, Senhor, tudo que tem afastado essas mulheres do Teu caminho. Desenvolve nelas um coração igual ao Teu, Senhor. Vem, Espírito Santo, cura as nossas feridas e nos ensina a amar com amor ágape, com amor puro, com o amor que o Senhor tem por nós. Guarda essas mulheres, livra elas de todo o mal, Senhor. Dê direcionamento, sabedoria, amor. Nos ensina, Senhor, ensina elas a permanecer no caminho com intimidade, a permanecer no secreto, em nome de Jesus. Guarda a nossa semana, Senhor. Guarda a nossa casa. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é Teu. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Oh, gente, que forte, hein? Eu sabia que não era à toa isso que o Senhor estava pedindo. E eu sei que essas 9 lives vão ser preciosas. O Senhor vai nos ensinar muito. Eu te espero quinta-feira, às 5h37. Eu queria muito que você convidasse outras mulheres para estar aqui. Traga outras mulheres. Vamos passar de 400 pessoas fazendo essa série. Essa série eu sei que vai ser preciosa. Amém? Quinta-feira que vem, alegria. Eu quero todas vocês aqui. Eu quero que vocês tragam aí mais 3 mulheres, pelo menos. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. E que o amor ágape esteja vivo em nós durante essa semana. Na dúvida do que fazer essa semana, ame. Amém?
Um beijo no coração de vocês. Vou deixar salvo agora, tá bom? Tchau, tchau.